Olá, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos recordar o conteúdo de matemática, certo? Então, nós vamos rever as medidas de tempo e as medidas de comprimento, certo? E as medidas de tempo, pessoal, são medidas para medir o tempo. Percebam aí que nós temos o relógio, a ampulheta, o relógio digital e o calendário, certo? Esses instrumentos, eles eram utilizados e são utilizados para medir o tempo, certo? Então, pessoal, pelo Sistema Internacional de Medidas, a unidade fundamental do tempo é o segundo, certo? Então, é através dele, né, que nós medimos o tempo. Claro que nós vimos anteriormente as horas, os minutos, certo? Mas a unidade fundamental, né, para dar concordância com as outras unidades é o segundo, certo? Nós temos aqui, pessoal, outros instrumentos, certo? Então, temos um relógio aí mais antigo, né, com o formato romano, ok? Os números romanos. Temos a ampulheta, né, um outro tipo de ampulheta, certo? Temos o cronômetro, ok? E temos o relógio de sol, que era medido de acordo com a posição do sol, certo? Então, esses são outros instrumentos, né, mais antigos, né, que eram utilizados para medir o tempo, ok? Então, pessoal, é importante ressaltar que todos os instrumentos criados pelo homem foi uma necessidade que o homem teve de medir o tempo e se organizar nele, certo? Então, todos esses instrumentos que foram criados pelo homem foi pela necessidade de organização, foi pela necessidade de medir esse tempo, certo? De se localizar nele, ok? Então, temos aqui um relógio no qual a gente vai recordar, certo? Como é feito a leitura desse relógio, certo? Então, percebam aqui, só um instantinho, vou pegar uma caneta. Percebam aqui, ó, que o ponteiro menor ele vai medir as horas, como nós vimos na semana passada, e o maior vai medir os minutos. E aquele ponteiro mais fininho, mais rapidinho, ele vai medir os segundos, né, que é a unidade padrão, ok? Então, aqui dentro do relógio, no círculo aqui, nós vamos ter as horas e aqui fora, como eu disse na semana passada, nós vamos marca os minutos, ok? Então, se esse ponteiro maior tiver em qualquer um desses números aqui, ele vai estar marcando os minutos, ok? Se o ponteiro maior estiver no 1, ele vai marcar 5 minutos, no 2, 10 minutos, no 3, 15 minutos, e assim sucessivamente, certo? Então, é importante lembrar que o menor marca as horas, o maior marca os minutos e aquele ponteiro fininho vai marcar os segundos, certo? Que é a unidade padrão pelo Sistema Internacional de Unidade, ok? Uma dica, pessoal, para vocês: toda vez quando vocês se depararem com um relógio analógico desse, a primeira coisa que vocês têm que observar é onde estão os ponteiros, certo? Onde está o ponteiro, né? Marcando a hora, o ponteiro que marca os minutos, em qual posição ele está. Você observando a posição desses ponteiros no relógio, você vai conseguir fazer a leitura desse relógio analógico, certo? Então, é importante, ao se deparar com um relógio analógico, observe onde estão os ponteiros, certo? Nos números, ok? Que você vai conseguir fazer a leitura desse relógio analógico, ok? Nós temos aqui, pessoal, alguns instrumentos, né, de medida de comprimento, certo? E a medida de comprimento, pessoal, são um mecanismo de medição eficaz, certo? Uma vez que utilizamos como recursos as medidas como o milímetro, o centímetro, o metro, o quilômetro, ok? Então, vocês vejam aí que tem três exemplos. Temos a régua, a trena e a fita métrica. Temos outros instrumentos, né, como a escala, ok? Então, é necessário que vocês aprendam que a medida de comprimento, elas são um mecanismo de medição, certo? Ou seja, eles foram criados para medir as coisas com eficácia, certo?
E lembrando que a unidade padrão, né, de acordo com o sistema, né, internacional, é o metro, ok? Nós vimos que a medida padrão do tempo é o segundo e a medida padrão do comprimento aqui é o metro, certo? Nós vimos, pessoal, semana passada que desde a antiguidade, né, o homem começou a medir as coisas com o seu próprio corpo, né, com as palmas das mãos, o pé, não é isso? Só que ao decorrer do tempo, ele percebeu que essas medidas elas não eram exatas. Por quê? Porque o homem, né, as pessoas daquela época tinham as mãos eram diferentes, né? As medidas das mãos e dos pés eram diferentes, ok? Dos dedos eram diferentes, então não era com tanta eficácia que ficava essa medição, certo? E ao longo do tempo o homem foi criando instrumentos, esses instrumentos aí, para ter uma medição exata, certo? Então, esses instrumentos, né, que temos na atualidade, eles servem para medir com eficácia todas as coisas, certo? Então, pessoal, nesse quadro aqui mostra bem as medidas de comprimento, certo? Então, temos os símbolos km, que significa quilômetro, hm, hectômetro, dam, decâmetro, o m, que é a unidade padrão, né, que é o metro, o dm, que é o decímetro, cm, centímetro e o mm, milímetro, certo? Lembrando que o metro é a unidade principal das medidas de comprimento, certo? Então, gente, nós recordamos aqui tanto as medidas de tempo quanto as medidas de comprimento, certo? Então, esse vídeo de hoje é só para nós recordarmos o nosso conteúdo já visto, certo? Nas orientações de ciência hoje, pessoal, nós vamos recordar a reprodução dos animais, certo? E a reprodução é dar continuidade à espécie, certo? Um tipo de reprodução que nós vimos foi a vivíparos, ok? Onde os animais cujo embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe, numa placenta que lhe fornece os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento e retira os produtos de excreção, certo? E são vivíparos a maior parte dos mamíferos, né? E alguns peixes, répteis e anfíbios. Vocês têm um exemplo aí embaixo, vocês têm o porco, o cavalo e o ser humano, certo? Então, essa reprodução são os vivíparos, ok? Onde o filhote, né, ou o recém-nascido, ele se desenvolve dentro do corpo da mãe, certo? O outro tipo de reprodução que nós vimos são os animais ovíparos, ok? E nos animais ovíparos, o embrião ele se desenvolve dentro de um ovo, fora do corpo materno, né, do corpo da mãe. E esse ovo ele tem as substâncias que o embrião utiliza para crescer, certo? Para se desenvolver. E o embrião ele se desenvolve do interior, certo, desse ovo até a eclosão, até ele sair ele eclodir, né? Ele sair desse ovo, certo? Então, nós temos um exemplo aí, o caracol, a tartaruga e o pinguim, que são animais ovíparos, certo? Temos também, pessoal, os animais ovivíparos, ok? Que são os animais onde as fêmeas elas mantêm o ovo dentro do seu corpo, né, no oviduto, durante o desenvolvimento desse embrião. E esses animais eles se alimentam da gema contida no ovo, ok? É o caso da víbora e do cupier, certo? Então, pessoal, vamos só fixar aqui a reprodução desses animais. Então, nós temos animais ovíparos, vivíparos e ovivíparos, ok? Então, os animais vivíparos, eles se desenvolvem dentro do corpo, né, da progenitora, da mãe, né, durante um período de tempo chamado gestação, e um dos exemplos aí é a hiena, certo? Que foi colocado no quadro, ok? E os ovivíparos são os animais que se desenvolvem dentro do ovo, no exterior do corpo da progenitora, né, da mãe, certo? Fora do corpo da mãe. E o exemplo aí que eu coloquei foi o avestruz, certo? E os ovivíparos, que são os animais que se desenvolvem dentro do ovo, certo? No interior do corpo da progenitora, certo? No corpo da mãe, certo? Ele está dentro do ovo,
mas dentro do corpo da mãe. E o exemplo que eu coloquei aí foi o ornitorrinco, certo? Então, pessoal, nós acabamos de recordar aqui a reprodução dos animais, certo? Então, nós vimos os animais ovíparos, vivíparos e ovivíparos, certo? Então, essa é a diversidade no processo de reprodução dos animais, ok?